mais um vídeo aqui no nosso canal, agora para falar com vocês sobre Botafogo e Bahia. Partida de ontem, que o Botafogo acabou saindo de campo derrotado dentro da nossa casa. Mas eu já faço a pergunta para você. A qualidade desse vídeo tá boa? Você tá conseguindo ver com clareza cada detalhe desse vídeo aqui no canal Memória Alvinegra? Cada detalhe do nosso cenário? Se você não tá conseguindo ver, é isso. Essa é a qualidade das imagens que o VAR tem à sua disposição para determinar resultados de lances capitais de uma partida de futebol. Foi assim que o Botafogo ontem foi roubado dentro da sua própria casa pelo VAR, pela arbitragem do jogo de ontem. E é assim que o VAR observa todos os lances capitais do futebol brasileiro. Eu não estou falando só de Botafogo aqui. Todo mundo aqui no futebol brasileiro vai sofrer com o VAR, com essa imagem ridícula do VAR. Vou falar com vocês sobre isso, vou falar com vocês também sobre a partida, sobre o nosso digníssimo PC Oliveira no Sport TV, que a cada dia que passa mais ainda o recibo de que ele defende os amiguinhos. Vou falar sobre tudo isso com vocês, falar um pouco sobre a CBF também e outras coisas que me vêm à cabeça. Hoje é dia de desabafar com você de casa. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Quero chegar a 8 mil inscritos, o nosso canal merece, então se inscreve e compartilha esse conteúdo aqui para que a galera chegue aqui também. Quem quiser desabafar, desabafa nos comentários, tá certo? Roda a vinheta e bora pro vídeo. Pois bem, gente, vamos lá. Eu soltei um vídeo lá no Instagram do Memória Alvinegra. Se você não segue ainda, tá atrasado, tá? Dá uma passada lá, o link tá aqui na descrição. Depois que acabar esse vídeo, clica no link da descrição e aí você vai lá no Instagram do Memória Alvinegra e segue. A gente está próximo aí de chegar a 4 mil inscritos, a 4 mil seguidores lá no Instagram. Ajuda a bater essa marca também. Meu Instagram pessoal tá aqui no link da descrição também, mas pelo link da bio do Instagram do Memória Alvinegra você também consegue chegar no meu Instagram pessoal. Se você quiser saber de outros assuntos, um pouquinho da minha vida, meu Instagram pessoal tá aberto para você chegar lá e também trocar uma ideia comigo. Tanto no Memória Alvinegra quanto no meu Instagram pessoal, você tem a possibilidade em aberto de mandar direct para mim e a gente trocar uma ideia, tá beleza? Então, dá uma chegada lá no Instagram e segue, porque vai ser legal, você vai ver muito conteúdo maneiro do Botafogo, também vai poder trocar uma ideia mais direta comigo. Mas lá eu falei sobre detalhes breves da partida e falei do Hugo. Nesse vídeo aqui no canal, eu não vou falar do Hugo. Chega, o Hugo é reincidente, tá? 1 minuto e meio lá no Instagram, você vai entender por que eu não vou falar do Hugo aqui hoje, tá? Mas vamos falar da partida em si. Vamos falar da partida. Daqui a pouco eu comento com vocês sobre as outras questões técnicas e outros desabafos que eu preciso ter com vocês aqui. Bom, partida, o Botafogo começou bem, determinando as ações do jogo. Bahia parecia perdido, mas é um time de muita qualidade técnica e é um time muito inteligente. O Bahia, ao passar de cada minuto da partida, o Bahia ia entendendo como o Botafogo funcionava. E depois de um determinado momento do primeiro tempo, o Bahia passou a dominar o Botafogo. O Bahia ganhou o meio de campo. O Botafogo foi dominado pelo Bahia, tá? E a vitória do Bahia no primeiro tempo, nesse quesito tático, começou pelo domínio do meio-campo. Quando você domina o meio-campo, você automaticamente passa a ter domínio territorial. O Bahia teve esse domínio territorial. Até que em determinado momento do primeiro tempo, o Botafogo já merecia estar perdendo para a equipe do Bahia, tá? E o Hugo, que eu não vou comentar aqui, já falei no vídeo no Instagram, o Hugo, ele dá um pênalti para o Bahia. Vale dizer que o Bahia já merecia estar vencendo por 1-0. Mas o jogo terminaria 0-0 no primeiro tempo.
Seria uma história completamente diferente no segundo. O jogo termina 0-0, o Botafogo não volta para o segundo tempo pressionado, porque voltamos para o segundo tempo pressionado, mas o Hugo deu um pênalti para o Bahia. Pois bem, Bahia, que já merecia estar vencendo por 1-0, de fato, venceu o primeiro tempo por 1-0. Arthur Jorge tem um plano. Arthur Jorge consegue enxergar, eu falei isso no vídeo anterior, na partida contra o Vitória. O Arthur Jorge consegue enxergar os defeitos que o Botafogo tem e onde ele precisa melhorar, e em que situação ele precisa melhorar o Botafogo, salvar o Botafogo desses defeitos. 1 mês de trabalho. E ele já consegue entender isso. Outros técnicos tiveram muito tempo e não conseguiram entender. Não conseguiram decifrar onde era o problema. Tá? Pois bem, o grande problema é que parece que o Bahia viu o jogo do Botafogo contra o Vitória. No primeiro tempo, o Bahia fez exatamente o que o Vitória deixou a gente fazer. Fez o contrário do que o Vitória deixou a gente fazer. O Bahia não deixava o Botafogo trocar passes em velocidades pelo meio de campo. O Bahia dava ao Botafogo apenas as laterais. Ele agrupava todo mundo no meio, o Bahia estava fechadinho e o Botafogo só tinha as laterais para jogar. Tanto que em determinado momento da partida, o Arthur Jorge, vou chegar no segundo tempo, mas já estou me adiantando. Em determinado momento da partida, o Arthur Jorge espeta os dois laterais, tanto o esquerdo quanto o direito. Ele espeta os dois. Por quê? Porque ele precisa ganhar número na linha ofensiva do Botafogo. Ele precisa ter gente lá para fazer a única coisa que ele conseguia fazer, que era alçar bolas na grande área ou fazer uma jogada pela linha de fundo. Chegamos ao segundo tempo. O Hugo, muito mal, sai da partida e dá vaga para o Cuiabano. Quando o Cuiabano chegou no Botafogo, e eu trouxe aqui o vídeo falando sobre a chegada do Cuiabano, o que eu falei para vocês, vocês que estão ligados aqui no canal? O que eu falei para vocês? Cuiabano, em breve, chegando no Botafogo, em breve, ele vai tomar a posição de titular do Hugo. Tá? Em breve, ele vai tomar a posição de titular do Hugo. Eu não sei se ele já tomou essa posição de titular na partida contra o Bahia, mas em breve ele será o titular da posição, pelo menos até o Marçal voltar. Pelo menos até o Marçal voltar, o Cuiabano vai ser o titular da lateral esquerda. No segundo tempo, o Arthur Jorge faz exatamente aquilo que eu falei, que eu me adiantei agora há pouco. Ele coloca o Cuiabano para jogar na segunda linha, mais na segunda linha, como lateral mesmo, mas jogando mais pela segunda linha, e também espeta o Damian Soares. O Botafogo começa o segundo tempo muito bem. A gente tem o Marlon Freitas, que consegue fazer lançamentos, fatiadas, né, que a gente fala na linguagem do futebol, com muita qualidade. Com 1 minuto e 40, um jogo tranquilo se torna um jogo polêmico. Com 1 minuto e 40, Marlon Freitas lança Damian Soares. A espetada que o Arthur Jorge queria dar nos laterais deu certo. Os laterais espetados deu certo para o Botafogo. O Marlon Freitas acha o Damian Soares. Damian Soares vai para a linha de fundo e cruza. Gol do Botafogo. Tudo o que a gente precisava. Com 1 minuto e 40 do segundo tempo, tudo mudou. Botafogo 1, Bahia 1. Comemora o torcedor alvinegro. Mas aí começa a palhaçada. VAR. E aí, a imagem do VAR, me desculpe CBF, me desculpe Abrafute, me desculpe todo mundo que está envolvido nisso. Eu não sei qual é a empresa ridícula que deveria ir à falência. Eu não sei qual é a empresa que dá a tecnologia, a TV para eles assistirem. Deve ser uma TV dos anos 80, uma TV de tubo. Deve ser uma TV da época que da época que o 4K não existia. A CBF tem um dinheiro
do tamanho do mundo. Essas empresas não botam um centavo aqui no canal, mas eu vou ter que citar. Você tem LG, você tem Sony, você tem TCL, você tem Samsung, não sei se eu já falei Samsung, você tem grandes marcas de TV. Não sei. Parece que a CBF foi lá nos anos 80 e pegou uma Sharp de tubo. Não dá para entender. É assim que a CBF trata o futebol brasileiro. É por isso que os clubes burros, tá? Isso eu tenho que falar, eu não tenho medo de falar isso aqui. Administrador de clube, presidente de clube, são burros, porque deveriam sair das amarras da CBF. Mas eles são tão burros que eles visam apenas o ganho pessoal. Reclama da arbitragem. Todo mundo é cobra. Todo mundo é cobra. Nesse caso estou falando até no bom sentido. Cobra na questão de ser experiente, de como funciona o jogo nos bastidores. Todo mundo é cobra. E criadaça nisso tudo. Eles reclamam da arbitragem não pelo bem do futebol brasileiro. Eles reclamam da arbitragem pelo bem do seu clube. É assim que funciona o futebol brasileiro. Talvez seja por isso que o Brasil não ganha mais Copa do Mundo. A Copa de 26 já está em xeque. Já posso dizer que a gente já perdeu. Mas enfim, voltando para os nossos assuntos domésticos, aqui, a CBF não pode tratar o futebol brasileiro como ela trata. A Abrafute, ela não pode existir. Vou trazer esse ponto aqui agora. A Abrafute, ela não pode existir da forma que ela existe. A CBF passa a mão na cabeça da Abrafute. A Abrafute acha que pode fazer o que ela quiser, porque a CBF e o STJD passam a mão na cabeça. Qualquer coisa que se fale contra a Abrafute, você responde no STJD e você é punido. Vivemos ainda por cima uma ditadura no futebol, onde você não pode expressar a sua opinião. Falo opinião com bom senso e não com desrespeito. Ninguém pode ninguém pode dar a sua opinião sobre a arbitragem no futebol brasileiro, porque a Abrafute, ditadora, vem e cobra e você é punido. É assim que funciona. Então, gente, eu falei isso no vídeo lá no Instagram também. A Abrafute não existe pelo bem do futebol brasileiro. A Abrafute existe para defender os seus, para proteger os seus. E tem um cara, que eu não sei se ele é ligado à Abrafute porque ele é ex-árbitro. Não sei, não posso dizer. Mas tem um cara que trabalha em um grande conglomerado de mídia e é um agente secreto deles. É um cara que defende eles em rede nacional. PC Oliveira. O impedimento, segundo o PC Oliveira, se deu porque precisa ser marcado na linha da axila, naquela imagem patética, naquela imagem de Atari. E devo dizer que a imagem do Atari é muito mais qualificada do que essa imagem do VAR. Ele defende na cara dura o erro. Ele defende na cara dura a infração do árbitro. Nós temos ao vivo, nós temos em rede nacional um cara que sempre foi um árbitro ruim, que hoje é um comentarista pior ainda, e pior do que isso, defendendo o erro, passando a mão na cabeça. Alguém precisa acabar com esse lance de comentarista de arbitragem ser ex-árbitro. Tem uma que eu acho boa, que é a Renata Ruel. Renata Ruel eu acho ótima, sério mesmo. Mas de resto, pode botar todo mundo num saco e jogar fora. Porque são ruins. Mas um deles é o grande defensor da classe. E esse defensor é o PC Oliveira. Em todos os erros, podem reparar, qualquer erro clamoroso de arbitragem, ele vai defender. Ele vai achar um jeito de mostrar algo que dê a esse árbitro que está na berlinda
algum tipo de acerto. Ontem foi uma vergonha. Dizer que a axila ia determinar uma linha, não dá, gente. Axila não. Faço minhas as palavras do Júnior Santos. O Damian Soares tomou bomba no braço. O braço do Damian Soares estava parecendo uma couve-flor. Aquele lance era inconclusivo. É só não dar nada. Segue a decisão de campo. Ia seguir a decisão de campo errada, mas segue a decisão de campo. Ou então, melhor ainda, mesmo que o braço do Damian Soares parecesse uma couve-flor, ainda assim dava para ver que o Damian Soares estava em posição legal. Mas se você não consegue ter uma imagem conclusiva e abre o jogo, fala a verdade. Não fala no microfonezinho que é bonitinho, só a marcação. Fala o que acontece. Olha, por imagens não conclusivas, nós vamos manter a marcação de campo. Pronto, seria mais bonito. Mas não. Eles precisam ter a certeza de que eles estão certos. A palavra deles tem que ser a lei. Porque eles têm ao seu lado uma entidade ditadora, que é a Abrafute. Repito, ninguém pode falar nada contra a Abrafute. Se você falar alguma coisa contra a Abrafute arranca teus 2 braços e as tuas 2 pernas. O Botafogo no segundo tempo, depois daquele gol pessimamente anulado, começa a ter mais as ações do jogo, fazendo aquilo que o Arthur Jorge realmente queria, jogando pelos lados do campo. Cuiabano e Damian Soares apareceram bastante na partida, tá? Mas a gente tem um erro. A entrada do Diego Hernandes. Você pode dizer que foram 2 erros, tá? Mas eu vou falar um erro e um equívoco, tá? O erro foi colocar o Diego Hernandes. Diego Hernandes é um ponta construtor. Sendo ele um ponta construtor e o Botafogo precisando de profundidade, o Diego Hernandes não poderia ter entrado naquela partida. Eu teria feito a dobra. Deixa o Damian Soares espetado até o meio de campo, mas podendo fazer uma dobradinha com o Matheus Ponte. Porque o Matheus Ponte é esse lateral direito que joga mais em profundidade. Tá? Ele é esse tipo de lateral direito. Ele é muito mais ofensivo, né? Não que o Damian Soares não seja, não possa fazer, mas a gente também tinha que dar uma protegida no nosso setor defensivo, tá? Mas eu colocaria o Matheus Ponte ao invés de colocar o Diego Hernandes. Ponto aqui. Eu colocaria o Matheus Ponte ao invés do Diego Hernandes, pensando que o Arthur Jorge não tenha colocado o Yarlen para jogar, porque ele acha o Yarlen jovem. Mas você fala assim, mas o Estevão é jovem, tem 17 anos lá no Palmeiras, e aí, como é que é? Gente, existem jovens e jovens. O Estevão me parece ser um jovem extra série. Eu sou chato com jovem. Eu acho que o jovem de 17 anos, ele está extra série. Ele não é extra série. Muita gente quer que quando ele chegue lá nos 30, ele continue jogando como ele joga quando tinha 17. E não vai ser assim. Então, vamos entender. Muita coisa vai mudar ainda na trajetória do Estevão. Espero que mude para o bem. Mas será que ele vai continuar sendo extra série? Hoje ele é extra série. O Yarlen hoje não é extra série. O Yarlen hoje é um jogador jovem que precisa ser maturado. Talvez o Arthur Jorge tenha entendido isso e pensado, o jogo tá 1-0 para os caras, se eu coloco o Yarlen e não dá certo, eu queimo o garoto, então eu não vou colocar o Yarlen. Eu vou colocar aquele que tem um pouco mais de confiança e que comigo já mostrou algum resultado. Diego Hernandes. E aí entra também o Oscar Romero. Quando ele coloca o Diego Hernandes, cara, ele deixa o Oscar Romero encaixotado. O Oscar Romero fica preso. Esse foi o grande erro
do Arthur Jorge, tá? Para mim esse foi o grande erro do Arthur Jorge. A entrada do Diego Hernandes. A entrada do Diego Hernandes tirou a profundidade pela lateral direita, pelo nosso lado direito ofensivo, não conseguiu tirar o melhor do Oscar Romero, prendeu o Oscar Romero, e o Diego Hernandes se tornou um a menos em campo, porque poucas vezes o Diego Hernandes tocou na bola, e quando tocou, foi um problema. Foi um problema. O Botafogo começou a cruzar muita bola na área, isso é uma coisa que eu discordo. O Botafogo, depois que conseguiu empatar o jogo, se não me engano, aos 19 minutos, era só manter a calma e trocar passes. Distribui. Era um jogo de paciência. E o torcedor do Botafogo estava até comprando a ideia no estádio. Muitos torcedores no Botafogo não estavam apoiando o Botafogo quando o Botafogo ficava dando esse toque de bola. Não precisava dar o toque em profundidade. Até porque você não tinha para quem dar esse toque em profundidade. Então o Botafogo começa a abusar dos cruzamentos. Pelo lado esquerdo, cruzamento. Pelo lado direito, cruzamento. Cruzamento o tempo inteiro. Até que essa bola está passando por todos os pontos da área, não tem ninguém para pegar, porque a gente não tem o Tiquinho, a gente não tem um atacante referência lá, mas a bola está voando. Alguém precisa pegar essa bola. Aí vem o grande equívoco do Arthur Jorge. Eu manteria a estrutura, mas ele não quis manter. E eu entendo ele não manter a estrutura, tá? Não vou dizer que ele está errado. Como disse o Eric Faria na transmissão no Sport TV e também na live, a gente teve a sorte do Eric Faria poder participar, mesmo que por áudio, poder participar da live lá comigo, com o TF, tá? A hora de fazer essa mudança maluca era agora, terceira, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A hora era agora, quinta rodada, né? A hora era agora. Era ali que você tinha que fazer essa loucura. O Arthur Jorge, eu não vou criticar, porque ele simplesmente foi pro all-in. Como se você estivesse jogando um baralho, como se você estivesse jogando alguma coisa que fosse... Como se você estivesse num site de aposta. Pronto! Você tá no site... Não bota nem um centavo aqui neste canal, mas vamos lá. Parceira. Você coloca... Você aposta na Parimatch, tá? Você aposta na Parimatch. Você vai na Parimatch, você vê que tem lá, pô, tô com 30 reais. Pô, eu vou dar all-in nessa partida aqui. Você aposta todos os seus 30 reais em tal partido. Foi o que o Arthur Jorge fez no jogo ontem. Cara, eu tenho isso aqui. Eu vou apostar tudo isso aqui pelos 3 pontos. Um ponto agora não me serve. Eu vou dar all-in para conseguir os 3 pontos. Foi o que o Arthur Jorge fez. Se desse certo, ele seria um gênio. Dedo do Arthur Jorge. Se desse errado, não seria o dedo, seria... Deixa quieto. Não vou comentar. Né? Mas seria outra coisa que não o dedo. Tá? Então eu entendo o que ele quis fazer. Ele só quis ir pro all-in. Não foi uma maluquice. Não foi um erro clamoroso. Ele foi para a possibilidade de dar o all-in. E o all-in dele foi no Barbosa. 1,93 m. A bola tá sobrevoando a área o tempo inteiro. Eu preciso de um cara alto lá dentro. Barbosa, vai para a área. E aí, ele atrasa o Gregory. O Gregory vira um terceiro zagueiro. Claro que tem a falha do Diego Hernandes. Mas a falha do Diego Hernandes, que é a mais feia, tá? É a mais feia, acaba prejudicando o Gregory. O Gregory precisa estar aqui entre os 3 zagueiros. O Diego Hernandes está aqui cobrindo, né? O Diego Hernandes está aqui cobrindo. Qual era do Diego Hernandes que não estava participando de jogada nenhuma? O Gregory avançou para ser o volante que ele é volante. O Diego Hernandes volta só para compor. Mas não, ele não voltou. Ficou um corredor entre os dois. O Depena conseguiu achar um passe para o Ratão. O Ratão livre entrou na área do Botafogo. O John poderia ter feito a falta, mas eu entendo também ele não fazer, porque a gente teria uma falta perigosíssima e seria um goleiro de linha. Então, fatalmente, a gente poderia ter tomado o gol.
A gente vai sempre ficar nessa, mas e se não toma? Mas poderia ter tomado, né? O John acaba resolvendo não fazer a falta, ele vai para o confronto, vai para tentar tirar a bola com os pés. O Ratão é muito mais técnico, tirou do goleiro. Números finais no placar, 2-1 para o Bahia, e aí ficou completamente difícil. Não deu certo a escolha maluca do Arthur Jorge. Eu não teria feito isso. E só uma coisa, ao passo que deu errado e nós tomamos o gol, eu voltaria com a estrutura. Barbosa, volta. Não deu certo, Barbosa, vem. Vambora, tá? Sai daí. Eu faria 3 coisas. Barbosa, volta. Não deu certo. Volta, vai lá fazer terceiro zagueiro. Você, Halter e Bastos. Vai lá fazer terceiro zagueiro. Gregory, desculpa. Volta pra tua volância. Volta pra tua volância. Vai lá, tá? E Diego Hernandes, pelo amor de Deus, fica só na ponta. Com a ordem, claro, de ser mais incisivo. Mas fica só na ponta. Oscar Romero, vem pro meio. Vem fazer o segundo atacante. Dava tempo da gente, de repente, buscar o segundo gol e sair com o empate. Dava tempo. E o empate, naquela altura, era um bom negócio pra gente. Mas não deu certo. Gente, quero pedir desculpa, estou falando pra caramba. Talvez esse vídeo de 30 minutos nunca foi assim que eu pensei fazer o vídeo aqui hoje, tá? Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero o seu comentário aqui embaixo, já que eu falei quase meia hora. Claro que eu vou aceitar textão aqui, pode mandar textão, tá? Vou deixar um coração para vocês, vou comentar também, tá? Cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Não perca a sua empolgação, né? Na classificação, nós estamos em terceiro, ou seja, estamos ainda nas cabeças. É importante estar ali entre primeiro e quinto. É importante que o Botafogo fique ali sempre morando naquele setor, porque na reta final do campeonato é onde tudo pode acontecer. Então, se você está no bolo, tudo pode acontecer e pode ser coisa boa. Então, é importante a gente ficar naquele métierzinho ali, do primeiro ao quinto colocado. Estamos em terceiro, perdemos a liderança, mas a liderança nesse momento é o que menos importa. O que importa, repito, é a gente estar no bolo. E que você, torcedor, que eu, torcedor, que todos nós, torcedores, não percamos a empolgação em apoiar o Botafogo, porque quarta-feira tem uma decisão pela Copa Libertadores e eu tenho certeza que a gente vai ganhar da LDU. Você do estádio vai ajudar, você de casa vai ajudar, o Botafogo em campo vai jogar e nós vamos vencer a LDU. Nem que seja por 1-0, na marra, mas nós vamos vencer. Então, não perca a empolgação. Continue apoiando o Botafogo, porque o Botafogo somos nós. E se nós cairmos, o Botafogo cai junto. Não vamos deixar isso acontecer, tá? Então é isso. Deixa o like, comenta, compartilha. Eu tô falando isso de novo, desculpa. Valeu, grande abraço pra vocês. Valeu, fui.